Olá, tudo bem? Que bom ter você comigo nesta hora, que bom estarmos juntos. E eu quero desde já fazer um convite para você estar me seguindo e se você gostou desse vídeo também, se você pode estar compartilhando. Não esqueça de também você ativar o sininho para que você possa estar sendo notificado assim que a gente tiver um vídeo novo para passar para você. Eu quero falar contigo nessa hora a respeito do medo das dívidas. Quem não tem medo das dívidas? Então fique comigo nessa hora. Medo de dívidas eu creio que todo mundo tem, né? Infelizmente é algo que nos ataca, apavora muitas pessoas e amedronta muitos corações. Medo de contrair algo que nós não possamos pagar ou, que é pior, de contrairmos esta dívida e deixarmos essa dívida para outras pessoas. Estamos num tempo em que as circunstâncias estão cada vez contribuindo mais para isso, para as pessoas terem dificuldade, passarem por aperto e passarem por problemas. Olhando para a palavra de Deus, em 2 Reis, no capítulo do número 4, existe um texto muito conhecido que a palavra de Deus nos traz de uma família que estava passando por um grande aperto e um momento de muita dívida. Uma administração de um pai de família que infelizmente veio a falecer, deixou a família em grandes dificuldades, em grandes complicações. A mulher, que não tem um nome divulgado, em 2 Reis, no capítulo número 4, estava passando por um grande problema. Credores batendo na sua porta, dívida chegando, ela não tinha como honrar. Então o que ela pensou em fazer? Ela procurou o homem de Deus para buscar uma solução, buscar uma resposta. Mas, mulher de 2 Reis, no capítulo número 4, as dívidas queriam levar aquilo que ela tinha de mais precioso, que eram os seus filhos. Todas as dívidas, elas querem tirar aquilo que é de mais precioso que nós temos. Nossa paz, nossa felicidade, a harmonia do lar e até mesmo alguém de dentro da casa. Dívida, ela nunca vem sozinha. Sempre ela é acompanhada com um plus, com algo que vai abalar toda a estrutura da casa. Passar por dívidas, problemas, dificuldades é inerente a todo mundo, as pessoas podem passar. O detalhe é como nós passamos. A mulher do capítulo 4 de 2 Reis, ela tem muito a nos ensinar. Primeira coisa é que ela buscou solução em alguém que poderia lhe ajudar naquele momento. Nós, quando passamos pelo medo de dívida, pelo medo de problema, é natural, às vezes, nós começarmos a falar o que tem dentro do nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. Nós expressamos com facilidade aquilo que nós estamos passando dentro do nosso coração. E é interessante que aquela mulher, naquele contexto, ela não foi falar com a vizinha, não foi falar com uma amiga, pelo menos a Bíblia não fala, ela não foi falar com alguém da sua família, ela foi falar com um homem de Deus, que era uma autoridade espiritual naquela localidade, e que ela entendeu que poderia ajudar ela. Às vezes, diante de problema, diante de medo, diante de algo que nos traz angústia, depressão, nós falamos com muitas pessoas que não têm como ajudar nós e não têm até como nos dar um auxílio. Aquela mulher, ela tem nos a ensinar a primeira grande coisa de que ela foi procurar alguém que poderia ajudar ela. É interessante que o homem de Deus, quando ouve ela, ele responde: o que eu vou falar para você? Talvez ele não tinha aparentemente nada em que ele pudesse tratar de ajudar ela financeiramente, mas ele tinha uma palavra de Deus liberada para o coração dela. E foi o que ele fez. Ele disse: o que você tem em casa? Você deve ter alguma coisa em casa. E Deus dirigiu uma estratégia poderosa para a vida dela através de algo que ela tinha dentro da sua casa. É isso que nós precisamos. Uma estratégia de Deus para algo que nós temos em mãos. O medo, ele sempre vai fazer com que a gente perca a linha de raciocínio. A gente perca a nossa mente. O medo, ele trabalha escravizando a nossa mente para que nós não venhamos a pensar, raciocinar. O medo, ele trava a pessoa. O medo tira a coragem da pessoa. O medo tira a visão da pessoa. O homem de Deus sabia disso. E o homem de Deus
tem naquele momento em mente de ajudar ela a recuperar a visão do que ela tinha dentro de potencial da sua casa. E era azeite. E ela diz: eu tenho um pouco de azeite. Naquela hora, o homem de Deus viu a oportunidade do milagre ocorrer. Então, ele fala com ela e diz: olha, vai lá na tua casa, pega vasilhas dos teus vizinhos, não poucos, pegue bastante vasilhas e você vai encher de azeite essas vasilhas. Normalmente a gente tem uma visão diante da dificuldade muito limitada daquilo que pode ocorrer na nossa vida de milagre. Eu creio em milagre. Você crê em milagre? No meio do medo, da dificuldade, é normal a gente desacreditar do milagre. Interessante que a mulher de 2 Reis, do capítulo de número 4, ela obedeceu o homem de Deus. Um conselho, ele é sempre bom. Mas um conselho que é colocado em prática é melhor ainda. Uma orientação, se ela não é colocada em prática, ela não tem valia nenhuma. Ela ouviu o homem de Deus, ela correu, pegou vasos e ela pegou o azeite que ela tinha e ela foi encher. Só que tinha um detalhe. O homem de Deus disse para ela que ela deveria de fechar a sua porta e lá dentro da sua casa com seus filhos, aí sim ela deveria de tomar o azeite e colocar nos vasos. Por quê? Porque era um milagre que deveria de iniciar dentro da casa dela, mas era um milagre que seria gerado na intimidade do lar dela. Tem orientações de Deus, tem direções de Deus, tem estratégia de Deus que as outras pessoas não vão entender porque Deus não deu para elas, Deus deu para nós. Tem estratégia que Deus entregou para nós e para nossa casa e para nossa família. Se você compartilhar com outra pessoa que está fora desse contexto, ela não vai entender, inclusive ela vai desacreditar. Por que muitas pessoas às vezes não conseguem dar a volta em problemas, dificuldades e ir para a frente? Por quê? Porque essas pessoas, em vez delas colocarem a fé em ação e elas darem oportunidade para Deus agir, elas vão falar com um amigo, com um conhecido e perguntar: será que eu devo, será que eu não devo? Vou fazer ou não, quem sabe? Quando tem uma palavra de Deus liberada, a única coisa que nós temos que fazer é nos agarrar a essa palavra e ir adiante, em frente e cumprir aquilo que o Senhor nos dá por orientação. Que maravilha! Aquela mulher agora começa a ver o azeite multiplicar e encher os vasos. Eu gosto muito de uma palavra que o profeta libera para ela por final desta história. Ela enche os vasos e ela vai novamente falar com o homem de Deus. E está registrada em 2 Reis, do capítulo 4, e no verso número 7. Então veio ela, fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. A orientação do homem de Deus nesse texto foi a orientação diretiva da parte do Senhor para que ela pudesse viver uma vida em abundância. Uma característica muito importante para que a gente possa viver uma vida de abundância na nossa vida é nós cortarmos o elo com aquilo que gera dívida, com os credores. Nós só poderemos viver novas experiências, caminhar à frente, fazer com que a nossa vida avance se nós cortarmos o vínculo com o passado, com os credores da nossa vida. Nós precisamos liquidar com todos os credores que tentam nos atacar. A palavra de Deus liberada para ela foi: pague as suas dívidas, honre os teus compromissos. E quando você honrar, você não vai mais contrair nenhuma dívida com eles. Por quê? Porque você vai ter suficiente para você gerar uma nova vida. Você vai ter condições de viver uma nova vida. O milagre de Deus gerado na vida dela
permitiu ela romper com o passado e ela se abrir para uma nova caminhada. Então vejam só, o que nós podemos aprender com essa mulher? Primeiro, não podemos falar com pessoas que não podem nos ajudar. Segundo, se Deus nos dá uma palavra liberada, nós devemos ouvir a palavra liberada do Senhor e colocar a fé em ação. Sem colocar a nossa fé em ação não vai acontecer nada. Talvez você está passando por algum tipo de dificuldade, até mesmo um problema. O medo, ele quer aprisionar você e quer que tu fique sentado, parado, e vendo as coisas só acontecerem de mal a pior e tu não faça nada. Por quê? Porque ele quer colocar uma depressão, ele quer colocar sempre algo mais ruim sobre você. O inimigo das nossas almas, ele trabalha para quê? Para nos escravizar e que a gente não saia do lugar. Por quê? Porque se ele sabe que a gente sai do lugar, há uma vida abundante que Deus tem separado para nós. Mas nós precisamos tomar uma posição. Talvez tu está passando por algum tipo de dificuldade. Se levante, coloque tua fé em ação, fala com Deus, pede direção de Deus, talvez uma pessoa que possa te dar uma orientação espiritual, talvez uma pessoa que pode te ajudar a você ver aquilo que você não viu. Mas o mais importante, você precisa ouvir a voz de Deus, confiar nele e acreditar que ele pode mudar qualquer circunstância que tu esteja passando. Ouça a voz de Deus, porque é melhor. Entregue tua vida nas mãos de Deus e deixe que Ele cuide de você. Deus te abençoe com a graça e a presença dEle.